Senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, em representação da Câmara, senhores vereadores, a todos muito boa tarde. Peço desculpa deste pequeno atraso, houve aqui necessidade de acertar algumas agulhas. Eu agradecia que tomassem os vossos lugares. Gostaria de vos lembrar, senhores deputados, senhores deputados, agradecia que tomassem os vossos lugares, depois não ouvem as informações que nós estamos a dar e são importantes para o decurso da reunião. Senhores deputados, lembro-vos que na última reunião que tivemos, decidiu-se por consenso que os pareceres não seriam lidos, a não ser que alguém, designadamente o representante do respectivo partido ou o presidente da Comissão, assim o solicitasse. Portanto, por princípio, eu não vou ler os pareceres, não vamos ler os pareceres, nomeamos apenas que têm os pareceres tais e tais. Se alguém quiser que os pareceres sejam lidos, deverá dirigir-se ao representante da sua bancada e ele dirá que os pareceres deverão ser lidos ou não. E os senhores presidentes das comissões também poderão entender que os pareceres devam ser lidos, e estou plenamente de acordo, e leem-se. Mas vamos ganhar, com certeza, muitíssimo tempo. Muito obrigada pela sugestão, que a todos nós agradou muito, e penso que há muitos anos que se tentava seguir este caminho. Eu ia-vos pedir um grande favor, é que a ordem da discussão das propostas não fosse aquela que está aqui na agenda, e eu vou ditar qual é a ordem, se não se importam. Portanto, do aditamento temos a 533, a 606 e a 607. São 3 propostas de repartição de encargos de empreitadas. Depois temos a 347, que é da convocatória inicial. São os edifícios da EPUL. A 518, que é a compensação dos terrenos do CCB, é do aditamento. A 519 é o condomínio do Tribunal da Boa Hora, é do aditamento. A 520 é a Fundação do Século, é do aditamento. A 522 é do Sporting, SPGIS, é do aditamento. A 359 é da EPUL, do bairro da Boa Vista, equipamento desportivo, é da convocatória inicial. A 463 é a desafetação de domínio público para o domínio privado, é da convocatória inicial. A 609 é da arquiteta Helena Roseta, é do Fundo de Emergência Social e é do aditamento. E, por fim, teremos, se o PSD estiver de acordo, a 554, que é a primeira revisão orçamental e é do aditamento. Quando chegarmos, esta será a última proposta, a do orçamento. Precisamos de dar 10 minutos ao PSD para reunir e depois, se estiverem, já sei que todas as bancadas estão de acordo em que seja discutida hoje, se o PSD estiver de acordo, então metê-la-emos na ordem de trabalhos. Agradeço muito a vossa gentileza e a vossa compreensão. Então, vamos começar pela proposta 553. Disparate, 533, desculpem. 33, como a farinha. A proposta 533 tem parecer das Finanças, não é preciso ler, ninguém pediu, e trata-se de submeter a ratificação à empreitada número tal, obras de conclusão da reabilitação do imóvel municipal, sito na Rua dos Cordoeiros, número 1723, financiamento Piparu. Não há intervenções? Senhor deputado Modesto Navarro, falou para mim, não. Peço desculpa. É do aditamento. É a número 27.
É mais fácil eu dizer o número na ordem, não é? É o número 27. Proposta 533. Tem parecer das Finanças? Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a ver com o processo. Todo o procedimento foi aprovado por despacho do Sr. Vereador Manuel Salgado, desde a abertura do procedimento por concurso público à aprovação das peças procedimentais até à própria adjudicação. O procedimento apenas foi submetido à Câmara Municipal na fase em que era necessária a sua submissão à Assembleia Municipal para autorizar a repartição de encargos, competência apenas da Câmara Municipal. Ora, o PCP tem vindo a defender que, quando é necessária a submissão à Assembleia Municipal pela Câmara Municipal de uma proposta, mesmo que o procedimento esteja dentro dos limites das competências dos vereadores, estes devem ser sujeitos à aprovação da Câmara Municipal em todos os passos do procedimento, evitando assim que a Câmara Municipal seja um mero expediente de submissão à Assembleia Municipal, não tendo intervenção na aprovação do que é fulcral no procedimento. Nestes termos, a manter a mesma posição e sentido de proposta análogas anteriores, o PCP só pode votar contra o que é proposto nos termos em que decorreu o processo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Há mais intervenções? Não há. Então, vamos passar à votação da proposta 533. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda. 4 deputados independentes. Partido Socialista. Quem vota contra? PEV, PCP. Quem se abstém? PSD, PPM, MPT e CDS. Aprovada por maioria. Vamos passar à proposta 606, que na ordem é 45. O número de ordem é 45. É a proposta 606. Limpeza e desobstrução de coletores do município de Lisboa. São a repartição de encargos com a assunção dos encargos consequentes para os anos futuros da limpeza e desobstrução dos coletores do município de Lisboa. Não tenho nenhum pedido de intervenção. Esta proposta tem um parecer das Finanças. Sim, senhor deputado, faz favor. Senhor deputado Modesto Navarro. No caso específico desta proposta 606/2012, de acordo com os seus considerandos e com a informação número 181 DCM-IVP 12, de 14 de março de 2012, anexa à proposta, trata-se de uma aquisição de serviços aprovada por despacho do vereador Manuel Salgado com data de 3 de abril de 2012. Previa um prazo de execução de 365 dias e uma repartição de encargos para 2012 e 2013 no valor anual de 186.332 euros, superior, portanto, ao limite legal imposto pelo artigo 22 do Decreto-Lei número 197/99. O contrato foi assinado em 6 de julho de 2012. Tendo em conta o valor anual previsto na repartição de encargos, mesmo sem a entrada em vigor da Lei dos Compromissos, o vereador Manuel Salgado não tinha competência para aprovar a adjudicação do procedimento nem a repartição de encargos subjacentes. Pretende-se agora aprovar uma nova repartição de encargos para 2012 e 2013. Utilizou-se o argumento que a proposta só tem de ir agora à Assembleia Municipal por força da Lei dos Compromissos e solicitou-se à Câmara que submeta à Assembleia Municipal a repartição de encargos de um contrato já efetivado. Até há pouco tempo atrás, mesmo havendo delegação de competências em vereadores, como as atualmente existentes, o entendimento jurídico existente nesta Câmara era de que a abertura de procedimentos que implicassem autorizações da Assembleia Municipal eram também aprovados pelo único órgão com competência para enviar propostas de deliberação à Assembleia Municipal, ou seja, a Câmara Municipal. Votamos assim contra esta proposta, uma vez que não tivemos na Câmara Municipal qualquer participação ou conhecimento prévio do procedimento que deu origem a esta despesa e à sua consequente repartição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais intervenções? Então vamos passar à votação da proposta número 606. Quem vota a favor? 4 deputados independentes, Partido Socialista. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PEV, PCP. Quem se abstém? PSD, PPM, MPT e CDS. Aprovada por maioria. Vamos passar à proposta número 607. É a 46 na ordem. Tem parecer das Finanças e é a repartição de encargos relativa a um conjunto enorme de empreitadas. Construção da ligação pedonal do Pátio B da zona... Eu penso que vou prescindir de ler, porque todos os senhores conhecem bem o conteúdo desta proposta. Portanto, trata-se de assunção de encargos para anos futuros, com uma série de empreitadas de requalificações para a cidade de Lisboa. Há alguma intervenção? Senhor Deputado Modesto Navarro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Misturam-se numa mesma proposta e num único ponto deliberativo empreitadas que foram anteriormente aprovadas pela Câmara Municipal com empreitadas aprovadas por despacho de vereadores. Solicita-se unicamente à Câmara Municipal que aprove submeter à aprovação do órgão deliberativo as repartições de encargos respectivas, sem que a Câmara se pronuncie previamente sobre as mesmas repartições e sem que a Câmara conheça sequer parte dos procedimentos que deram origem às respectivas despesas e consequentes repartições. Esta questão é ainda agravada pelo facto de que, no mesmo agrupamento de empreitadas, existirem empreitadas aprovadas na Câmara com o voto contra do PCP. O PCP não está disponível para aprovar despesas de procedimentos que não conhece. Não está também disponível para aprovar despesas de procedimentos ou a repartição de despesas de procedimentos sobre os quais se pronunciou contra. Acresce a tudo isto o que foi dito anteriormente, o facto destas repartições de encargos terem passado a ser consideradas pelas finanças municipais, implicitamente e posteriormente à sua aprovação pela Assembleia Municipal, como alterações orçamentais enumeradas enquanto tal. Tratando-se de uma alteração orçamental, implícita ou explícita, é competência exclusiva da Câmara Municipal a sua aprovação. Razão pela qual não se compreende, mais uma vez, por que razão a Câmara apenas remete para a Assembleia essas repartições sem as aprovar previamente. O PCP considera este método expedito de se amontoar num único ponto deliberativo vários problemas, como se de uma mera questão burocrática se tratasse, uma simplificação abusiva dos procedimentos em causa. Do ponto de vista jurídico e financeiro, não há qualquer parecer que sustente a opção. Do ponto de vista político, é insustentável a aprovação de propostas nestas condições, disse. Muito obrigada, Sr. Deputado Modesto Navarro. Não há intervenções. Vamos passar à votação da proposta 607. Quem vota a favor? 5 deputados independentes, Partido Socialista. Quem vota contra? PEV, PCP, CDS. Quem se abstém? PSD, PPM e MPT. E Bloco de Esquerda. Desculpem. Aprovada por maioria. Vamos passar agora à proposta número 347. É a número 2 da convocatória inicial. Trata-se da reversão para o município dos imóveis não reabilitados pela EPUL no âmbito do programa Lisboa a Cores. Tem parecer das Finanças e da Habitação. Há alguma intervenção? Não há nenhuma intervenção, então podemos passar à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 5 deputados independentes, Partido Socialista
e MPT. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PSD, e PPM e CDS. Aprovada por maioria. Vamos passar à proposta número 518. Tem parecer das Finanças. É a 23 do segundo aditamento. É a regularização patrimonial dos terrenos relativos aos 5 módulos do Centro Cultural de Belém, mediante o pagamento pelo Estado ao município de Lisboa do montante de 6 milhões de euros. Há alguma intervenção? Não. Ninguém está inscrito para intervir, portanto, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PF, PCP, 5 deputados independentes, Partido Socialista, PSD, MPT e CDS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PPM. Aprovada por maioria. Vamos passar à proposta número 519. Constituição em regime de propriedade horizontal do edifício do antigo Tribunal da Boa Hora e aprovar o respectivo regulamento de condomínio, bem como alienar ao Estado português a fração autónoma a designar pela letra A no título de Constituição da Propriedade Horizontal. Não tenho pedido de intervenção, portanto, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PF, PCP, 5 deputados independentes, desculpem. Partido Socialista, PSD, MPT e CDS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PPM. Agora vamos passar à proposta número 520, que é a número 35 na ordem. Celebração de acordo e contrato de arrendamento comercial entre o município de Lisboa e a Fundação O Século para efeitos de revogação do protocolo celebrado entre as partes. Faz favor, Sr. Presidente da Comissão de Finanças. É a 520. Certo. Desculpe, distraí-me. Portanto, então, mas vamos votar uma de cada vez. Mas depois vamos à 463. Certo? Tem razão. Portanto, agora vamos votar a 520? Sra. Presidente, queria não a 463. Sr. Presidente, não quero misturar as minhas funções de Presidente da Comissão de Finanças neste caso, com o líder em exercício da bancada do PSD. O que eu queria chamar a atenção, salvo melhor opinião, é que é o seguinte: nós analisámos como deputados municipais tanto a proposta 463 como a 520. A 520 é complementar à 463. Portanto, no fundo, o que eu estava a transmitir à Sra. Presidente é que, em termos de discussão, se houver intervenções, eu acho que deve ser a discussão em conjunto.
Depois, a votação, como é lógico, é em separado. Temos intervenções para a 463, portanto, a 520 não há intervenções, portanto, votaremos depois. Então vamos passar à 463, que é a nona da convocatória inicial. Tem parecer das finanças, mas não vamos lê-lo porque ninguém pediu. Sr. Deputado Graça Gonçalves, faz favor, tem uma intervenção a fazer sobre a proposta 463, que eu não li. É a desafetação do domínio público para o domínio privado do município de uma parcela de terreno com a área de 3.385 metros quadrados na Praça José Queiroz. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada. Cumprimento a mesa na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia, cumprimento os meus colegas deputados e deputadas e o Executivo da Câmara na presença e na representação do Sr. Vice-Presidente da Câmara. A proposta que está em apreço é a 463, que sobre a questão do domínio público do domínio público municipal para o privado de uma área de 3.385 metros quadrados. Nós achamos, Sr. Vice-Presidente da Câmara, que é o proponente desta proposta, que há aqui um erro na proposta, porque nestes 3.385 metros quadrados já existe uma parcela de 1.200 metros quadrados que já está no domínio público-privado, quando em 1992 foi feita a adjudicação do espaço a uma petrolífera. Por isso, se esta proposta não for aprovada, eu acho que não deve ser apreciada a proposta 520, porque sem esta aprovação não há condições para apreciação e aprovação da 520. O Sr. Vice-Presidente da Câmara gostaria que esclarecesse efetivamente esta discrepância sobre aquilo que é os 3.330 e os 1.200 que já estavam previamente aprovados a sua passagem para o domínio privado, que data de 1992, como eu disse. Esta área, como todos nós sabemos, da Praça Luís Quiroga, é uma bomba de gasolina que existe desde 1992, que à altura, não sei porquê, e gostaria que o Sr. Vice-Presidente da Câmara também esclarecesse hoje, foi a asta pública por 1.200 metros quadrados, mas que efetivamente o espaço da altura é o mesmo de agora, que são os 3.385 metros quadrados. Aqui há uma diferença de 2.180 metros e 5 metros quadrados que foi dado gratuitamente à adjudicatária, que era a empresa BP, sem os respectivos proventos que deviam vir para a Câmara Municipal. Para a Câmara Municipal. Isto quer dizer, houve um engano, eu digo engano, suponho que é engano, e por conseguinte acho que este espaço é um espaço que na sua adjudicação, na sua asta pública de 92, já tinha um pecado de morte. Também chama a atenção que este pecado de morte que foi em 92 também existiu no passado de 2012, quando o mesmo espaço, que agora eles dizem, o Sr. Vice-Presidente da Câmara diz que é 3.000, foi a asta pública por 1.200 metros quadrados. E eu pergunto ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, que gostaria que esclarecesse este imbróglio dos 3.000 e dos 1.200 do passado, e também gostaria que explicasse se esta proposta tem fundamento de vir aqui à Assembleia, porque há um espaço que já é privado e por isso acho que não há necessidade. O PSD quer dizer que não quer pôr em causa a proposta 520, como é óbvio, mas gostaria que estas duas propostas fossem clarinhas como a água e o nosso agrupamento acha que, em relação à 410, que não está claro. Esta proposta não é clara e achamos, só se o Sr. Vice-Presidente der as devidas explicações, achamos que deve ser retirada, alterada, para depois ser apreciada e depois ser também apreciada a 520. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João de Rosas. Eu depois dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Senhora Presidente da Assembleia, senhores vereadores, caros colegas, antes de iniciar a minha intervenção à proposta 463, tenho um assunto um pouco maçador que gostaria de chamar a atenção da senhora vereadora do Pelouro das Finanças e dos Recursos Humanos, doutora Maria João Mendes, para uma situação que ultimamente tem vindo a ocorrer e que se reporta aos vencimentos de alguns colaboradores de diversos grupos, gabinetes de apoio dos grupos municipais, nomeadamente, neste caso, do Grupo Municipal do Partido da Terra. A situação em concreto, Sra. Vereadora, está relacionada com o recorrente atraso que se tem vindo a verificar desde agosto com o pagamento dos vencimentos devidos aos colaboradores de diversos grupos municipais. Só para lhe dar um exemplo, Sra. Vereadora, alguns desculpe, colaboradores mas isso não vem ao do caso. gabinete... Nós estamos a discutir a proposta Eu 463. sei, Sra. Presidente, mas é uma questão que... Não peça a palavra noutra altura para falar desse assunto. Desculpe. Na altura do orçamento, por exemplo, é um bom momento para falar nisso. Pronto, mas Desculpe, o que eu mas não gostaria faz só de sentido. Estamos a dizer é discutir a que 463. houve colaboradores do Grupo Municipal do Partido da Terra que só ontem é que receberam o seu vencimento no mês de outubro e que é amassador para nós e também, neste caso, para eu ter que levantar o assunto aqui em plenário. Sr. Deputado, eu percebo isso, mas agora não vem ao caso. Nós estamos a discutir a proposta 463. Claramente, Sra. Desculpe. Presidente. Relativamente à proposta número 463, referente à desafetação do domínio público para o domínio privado de uma parcela de terreno, para dizer que o Partido da Terra gostaria de perguntar ao Sr. Vereador Manuel Salgado porquê que vem esta Casa pedir-nos que aprovemos a desafetação desta parcela do domínio público nos termos em que o faz, designadamente pelo diminuto valor, ou como nos parece, o diminuto valor de 5 euros o metro quadrado. Se lhe faz esta pergunta, Sr. Vereador, é porque, de facto, não conseguimos de todo entender o propósito que o levou a apresentar-nos tão estranha proposta que, à primeira vista, não se vislumbra qual o alcance pretendido. Seja qual for o motivo que o terá levado a submeter à apreciação desta Casa a proposta, designadamente a continuação do esforço de regularização cadastral e registal de propriedade municipal, a verdade é que o Partido da Terra não consegue vislumbrar qualquer vantagem em se retirar do domínio público para o domínio privado a parcela em causa, a menos que Vossa Excelência arranje alguma justificação plausível. Posto isto, Sr. Vereador, o Grupo Municipal do Partido da Terra votará, como não podia deixar de ser, contra esta desafetação do domínio público para o domínio privado do município. Disse. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra, por favor. Então deixamos estes dois pontos em suspenso. O Sr. Vereador está a acolher uma informação. Vamos passar à proposta seguinte e deixamos a 463 e a 520 para quando o Sr. Vereador responder. Então vamos passar à 522, que é do aditamento. Sim. 522 é... 609, mas não vai hoje ser discutido. Não 522 é a número 36. Eu veja lá se não está a fazer alguma confusão, como a senhora Presidente há bocado deu a indicação de todas as que iam ser discutidas. Trata-se de submeter à apreciação e deliberação da Assembleia a proposta de desafetação do domínio público municipal para o domínio privado do município da parcela de terreno cita no Campo Grande. Há alguma intervenção sobre esta proposta? Sim. Sr. Deputado Modesto Navarro, faz favor. E depois o Sr. Deputado do CDS. Desculpe, eu estava com o António. Diogo Moura. Obrigado, Sr. Presidente. A presente necessidade de remoção da estrutura metálica e desafetação dos espaços em que se encontra implantada decorre da obra de reconformação daquele ramo de acesso à Avenida Padre Cruz, nos termos da proposta 18/2011, que mereceu voto contrário do vereador do PCP na reunião de Câmara de 26 de 1/2011, em que foi aprovada, a qual, por sua vez, alterava o projeto urbano para a UOP 30, que também mereceu a oposição do PCP, à data. Em função do projeto de edificação dos edifícios que abraçam a Garde do Metropolitano do Campo Grande, que se encontram em fase de conclusão,
aproximando-se a data da fase das obras da urbanização envolventes que compreendem a correção do ramo de acesso atrás mencionado. A urgência em chegar a acordo com o Sporting Clube Portugal para a libertação do espaço decorre de estar previsto para o próximo mês de dezembro o início da obra do novo ramo de acesso, o que obriga à libertação do espaço para o efeito, sob pena de se poderem prefigurar responsabilidades para o município pelo atraso da empreitada. Assim, o acordo alcançado com o Sporting Clube Portugal, que agora se pretende que a Câmara concretize nos termos da proposta em apreciação, tem como substância a cedência em direito de superfície por um prazo de 50 anos de 3 espaços de parqueamentos ao nível do solo que compensam o Sporting Clube Portugal do parqueamento perdido no espaço afeto à estrutura metálica que o Sporting Clube Portugal terá de remover nos termos do presente acordo. Tal permuta, em termos da área, significa a devolução de 5.777 metros quadrados com a compensação de 3 espaços que prefacem 8.213 metros quadrados, mas que, pela sua utilização, cobertos por viadutos do metropolitano da segunda circular, apenas terão capacidade de uso ao nível térreo e não nos 2 pisos proporcionados pela atual localização. A permuta de espaços não se traduz na reposição dos lugares de parqueamento subtraídos, uma vez que os espaços que serão cedidos ao Sporting já são usados como parqueamento, passando tão só para a exploração do Sporting Clube Portugal, pelo que se mantêm todas as reservas manifestadas relativamente ao ordenamento urbanístico daquela zona, o OP 30, de que resultará uma assinalável redução da oferta de parqueamento à população, menos 600 lugares. No entanto, sendo irreversível tal prejuízo para a aprovação das propostas antecedentes que sempre mereceram a oposição dos eleitos do PCP, na Câmara e na Assembleia Municipal, pensamos que perante a proposta agora em apreciação, se deve ponderar as consequências que decorreriam para o município caso o terreno necessário à construção do ramo de acesso não estivesse liberto na data preconizada na empreitada e nos termos do contrato de urbanização celebrado com os promotores dos edifícios que se encontram em fase de conclusão, quer do ponto de vista dos encargos financeiros, quer do ponto de vista do atraso na conclusão das obras de arranjos exteriores, com prejuízos manifestos para os munícipes que acedem à estação do metropolitano no Campo Grande e ao terminal rodoviário. É conhecida a nossa posição contra toda esta matéria, mas daí, por razões aqui evocadas, vamos abster-nos em relação a esta proposta. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS. Muito obrigado, Sra. Presidente. Era apenas para colocar aqui uma questão ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, proponente desta proposta, e exponho uma situação. Nós, no dia 18 de setembro, nesta Assembleia Municipal, o CDS apresentou uma recomendação sobre o parque de estacionamento compreendido entre as ruas Ator António Silva e Rua Fernando Corado Ribeiro, uma das parcelas de terreno que agora será desafetada e entregue ao Sporting para concessão e exploração. Esta recomendação, no dia 18 de setembro, foi aprovada com os votos do PS, do CDS, do PSD e do MPT. Entretanto, no dia seguinte, a Câmara discutiu esta proposta que agora apreciamos, a 522, para desafetação do domínio público municipal para o domínio privado do município. E uma das parcelas, como havia dito, é este parque de estacionamento que nós trouxemos aqui através de uma recomendação. Este é o único espaço de estacionamento para os moradores destes 2 arruamentos. Eles não têm qualquer outra alternativa nesta zona, porque, como sabemos, é uma zona onde muitas pessoas fora de Lisboa deixam os seus carros, porque é uma zona que não é taxada. A nossa recomendação era exatamente no sentido de auscultar a EML, para saber qual a viabilidade e a possibilidade de colocar parquímetros nesta zona de estacionamento. Com esta proposta, obviamente, a nossa recomendação ficou inviabilizada. Os moradores, entretanto, estão preocupados com esta situação. Há mais de um mês que solicitaram uma audiência ao Sr. Vereador Nunes da Silva, que até agora não deu resposta, e a minha pergunta ao proponente, ao Sr. Vice-Presidente Manuel Salgado, é se há a garantia de que serão praticados preços reduzidos para os moradores. Porque se a nossa recomendação fosse levada a sério, e levada à sua votação e à sua aprovação, nós, se tivéssemos a EML neste parque, estaríamos a falar de um preço dudístico que serão 12 euros por ano, um custo de 12 euros por cada morador, por cada casa. Neste momento estamos a falar de preços acima de 400 euros por ano ou mais. E, portanto, a minha pergunta, não havendo outras possibilidades de estacionamento, é perguntar ao Sr. Vice-Presidente se há garantia neste acordo com o Sporting, e que eu não a vejo, de haver preços reduzidos para estes moradores, em particular destes 2 arruamentos, da Rua Ator António Silva e da Rua Fernando Corado Ribeiro. Muito
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Casimiro, do Bloco de Esquerda. Senhora Presidente, Senhores Membros da Mesa, Sr. Vereador Manuel Salgado, Senhores Deputados. Em análise está a proposta 522, que prevê a desafetação do domínio público para o domínio privado de vários prédios com direito de superfície a favor do Sporting na freguesia do Campo Grande. Uma vez mais, há aqui nesta proposta um aparente favorecimento de uma instituição futebolística da nossa capital em relação ao interesse público. Neste caso, está-se a favorecer o infrator. A posição da Câmara é de que o Sporting não tinha cumprido a proposta ou o protocolo estabelecido entre as partes. Ao verificar-se esse facto, o município notificou o Sporting da intenção do município de proceder à reversão do direito de superfície nos termos em que estão previstos no contrato. Factos são factos de quem não está a cumprir o contrato pelos motivos apurados e, em vez de se fazer valer o interesse público, mesmo pela via judicial, nós beneficiamos o infrator e ainda lhe concedemos a título gratuito o direito de superfície pelo prazo de 50 anos de uma parcela de terreno para a construção de um parque de estacionamento, agora consagrando a exploração a uma empresa SA. Será que esta a melhor forma de defender a coisa pública? Num contrato que transfere direitos do público para o privado, livremente explorado em benefício próprio e, claro, do Sporting. Por isso, ficava aqui o pedido de esclarecimento do Sr. Vereador em relação a esta proposta. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Então vamos passar à votação. Agora vamos terminar esta, a 522, e depois quer responder a esta? Está bem, senhor. Sim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a melhor resposta às perguntas que foram postas foi a declaração de voto do PCP. Efetivamente, há aqui uma situação que se caracteriza por libertar um terreno que está ocupado hoje por uma estrutura metálica com um parque de estacionamento que tinha como objetivo ser um parque de estacionamento de uso público, mas que na realidade não era utilizado pelo público. Era única e exclusivamente, e numa parte, utilizado como um parque de recolha de veículos rebocados pela PSP. Ao retirar aquela estrutura metálica, como foi dito, resolve-se de uma maneira muito mais eficaz a ligação entre o Campo Grande e a Avenida Padre Cruz. E isso resulta de um acordo que foi estabelecido com o promotor daquele edifício onde hoje está a sede da zona, que se comprometeu a fazer esse arranjo de exteriores de acordo com um projeto que foi elaborado e aprovado pela Câmara. Efetivamente, o que se passa é retirado uma estrutura metálica que ocupa um terreno com 5.000 metros quadrados, mas que tem vários pisos, e passa para ocupar 3 parcelas de terreno que estão por baixo dos viadutos, que têm uma área total de terreno de 8.000, mas que a soma das áreas de piso da estrutura metálica era superior às áreas de terreno que vão agora ser ocupados. Pergunta o Sr. Deputado do Bloco se não se justificaria ir para a via judicial. Eu, de facto, acho que mais vale um bom acordo do que uma má demanda. E, neste caso concreto, o acordo é aquele que nos parece que defende efetivamente o interesse público e que nos permite, nos tempos fixados no contrato de urbanização, resolver este problema de libertar aquele terreno e construir o novo ramo de acesso à Avenida Padre Cruz. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente, desculpa, há uma outra questão que foi posta pelo CDS, que é a questão do estacionamento dos moradores da Rua António Silva e da Rua Curado. Desculpe. Peço desculpa de não ter respondido a esse ponto, de facto passou-me. O vereador Fernando Nunes da Silva, através dos seus serviços, estão a estudar todo o sistema de estacionamento para moradores na zona do Campo Grande.
E foram eles que validaram e que trouxeram esta proposta de reserva destes 3 espaços para compensar o direito de superfície que existia na estrutura metálica. Portanto, isto não é um novo direito de superfície a um clube de futebol, isto é transferir um direito de superfície que existia num local para outros 3 locais. E que a informação que tenho dos serviços da mobilidade, dependentes do Sr. Vereador Fernando Nunes da Silva, é que a questão do estacionamento dos residentes está a ser acautelada. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Não há mais intervenções sobre este assunto. Portanto, então vamos passar à votação da proposta número 522. Quem vota a favor? 6 deputados independentes. Partido Socialista. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e MPT. Quem se abstém? PEV, PCP, PSD e PPM. E CDS, desculpem. Aprovada por maioria. Então, agora, a senhora Vice-Presidente está em condições de responder? Não. Então, vamos passar à 359. Vamos passar à proposta 359. A aquisição à EPUL do equipamento desportivo do bairro da Boa Vista no âmbito do processo de regularização patrimonial com o município. Tem parecer das finanças. Há alguma intervenção? Não. Então vamos passar à votação desta proposta. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 6 deputados independentes, PS, PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PPM, MPT e CDS. Aprovada por maioria. Vamos passar à proposta. Já está em condições? Não, mas, não, ó, Sr. Deputado, se quiser, Sr. Vereador, já pode? Está bem. Espera. Pode ser a seguir? A deputada pediu agora a palavra, mas diz que não se importa de falar depois, mas se calhar é melhor falar primeiro, porque pode ter alguma questão. Não tem? Então pronto. Então, Sr. Vereador, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu peço desculpa, mas de facto são tantas propostas que às tantas a memória não dá para tudo. Aquilo que se passa é o seguinte. A primeira concessão que foi feita aqui em 1990 e qualquer coisa pela Câmara Municipal para a instalação de um posto de abastecimento foi de uma área de 1.200 metros quadrados que foi concessionada a uma senhora de seu nome Portelinha. Por sua vez, esta senhora fez uma subconcessão, ou transmitiu essa concessão à BP. E a BP veio solicitar à Câmara Municipal de Lisboa a cedência precária, portanto, cedência precária de 2.185 metros quadrados, que foram efetivamente cedidos pela Câmara Municipal. Os 3.385 metros quadrados resultam exatamente da soma destas duas parcelas. Os 1.200 metros quadrados que tinham sido cedidos à senhora Portelinha, mais os 2.185 que tinham sido cedidos em cedência precária à BP. Quando se lançou a asta pública, e que era uma concessão sobre o domínio público de 3.385 metros quadrados. Portanto, a soma das duas parcelas, 1.200 mais 2.185. Neste momento, como é para transferir para a Fundação o Século, têm que passar para o domínio privado municipal para, nessa altura, se fazer a cedência à Fundação o Século. Portanto, já não é uma concessão, mas sim uma desafetação do domínio público para passar ao domínio privado municipal
e ser transferido para a Fundação do Século. É esta a razão de que, e julgo que esclareço a dúvida que o Sr. Deputado tinha relativamente aos números. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Deputada Rita Magrinho, do PCP. O Sr. Deputado Dias Batista, do Partido Socialista, está impedido de se pronunciar sobre a proposta 463 e 520. Sobre a 520. Considera-se? Sim, está porque se considera. Por favor, senhora. Muito obrigada. Obrigada. Senhora Presidente, em relação à proposta 463, eu queria referir o seguinte. Esta proposta, quando foi aprovada em Câmara, não tinha qualquer documento disponível para consulta. Isto é, não eram referidos as razões da imperatividade da alteração da figura da afetação da área em questão e de facto, no caso do interior de uma praça urbana, como é o caso da Praça José Queiroz, não é? Independentemente do uso provisório que se entenda promover, não se justificava ou não era justificado na própria proposta porque é que a passagem ao domínio privado do município se tinha que fazer sem qualquer fundamentação. E por isso, nessa altura, nós na sessão de Câmara votámos contra, exatamente porque não tínhamos qualquer fundamentação. Curiosamente, em setembro de 2012, portanto no dia 12, foi finalmente aprovada a proposta 520 e aí já se percebeu porque é que, na realidade, se tinha que passar a uma situação diversa, que era a desafetação do domínio público para o privado do município, daquela parcela de terreno na Praça José Queiroz. E, portanto, esta explicitação posterior permite-nos hoje votar a favor da proposta 463, mas tal não era possível porque ela não foi fundamentada na sessão de Câmara para que pudesse ser votada a favor. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo seu esclarecimento. Então, não temos mais intervenções. Vamos começar por votar a 463 e depois vou pôr à votação a 520, porque uma decorre da outra. Então, vamos pôr à votação a proposta número 463. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 6 deputados independentes, Partido Socialista. Quem vota contra? O MPT. MPT. Quem se abstém? PSD e PPM e CDS. Portanto, a proposta 463 foi aprovada por maioria. Vamos agora passar à votação da proposta número 520. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 6 deputados independentes, PS, PSD. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PPM e MPT e CDS. Aprovada por maioria. Ora bem, agora temos a proposta 609. Proposta 609, que é a número 47 na ordem da convocatória. Tem um parecer das Finanças e da Intervenção Social e pretende a deliberação da Assembleia Municipal para a alteração das regras de funcionamento do Fundo de Emergência Social, vertente IPSS, no sentido de alargar o âmbito das áreas de atividade abrangidas nos termos da proposta. Há uma intervenção? Sr. Deputado António Arruda, faz favor, do MPT. Não? Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos Srs. Vereadores, caros colegas. No que respeita à proposta 609 de 2012, o Partido da Terra gostaria de lembrar a esta Assembleia
que em 2011 a Câmara Municipal de Lisboa, por deliberação desta mesma Casa, criou o Fundo de Emergência Social de Lisboa, com o objetivo de proporcionar apoio financeiro de natureza excepcional às instituições particulares de solidariedade social, as IPSS, que atuam no Concelho de Lisboa e que, por causa da crise, sofrem um acréscimo de procura ou uma diminuição da sua capacidade de resposta, bem como apoiar financeiramente, também a título excepcional e temporário, os agregados familiares mais carenciados em situação de emergência habitacional grave. Gostaria de lembrar a esta Assembleia, e especialmente à Sra. Vereadora Helena Roseta, que no início de 2011, atendendo à grave crise que então, como ainda hoje, se vivia no país e particularmente na cidade de Lisboa, foi fácil obter uma certa unanimidade política em torno da necessidade de criar um fundo de emergência social para a cidade de Lisboa, que teve como resultado imediato a sua pronta aprovação. Já que no que respeita à elaboração de um documento que contivesse as normas de funcionamento, o mesmo já não se poderá certamente dizer. Se é bem verdade que inicialmente parece ter existido uma forte e evidente vontade política para que este fundo fosse criado e entrasse imediatamente em atividade, não é menos verdade poder afirmar, como o faço neste momento, que o atual Executivo Camarário levou inexplicavelmente um ano para finalmente elaborar um documento que contivesse as respectivas normas de funcionamento e, dessa forma, desse início à tarefa de implementar o fundo. O facto é que o atual Executivo Camarário demorou mais de 12 meses para elaborar, preparar e apresentar a esta Assembleia uma proposta de regulamento que contivesse as normas de funcionamento do Fundo de Emergência Social. Mas voltemos agora ao que interessa. E o que interessa, caros colegas, é apreciar a proposta 609 que a Sra. Vereadora Helena Roseta nos submete hoje à discussão e deliberação. E neste ponto começarei logo por perguntar à Sra. Vereadora como é que explica que, envolvidos apenas 7 meses desde que nesta mesma Casa foi emitida a deliberação número 9 AM 2012, que aprovou as regras de funcionamento do Fundo, venha Vossa Excelência novamente a esta Casa para, desta feita, apresentar uma proposta de alteração às referidas regras de funcionamento. Como é que Vossa Excelência, Sra. Vereadora Helena Roseta, justifica o facto de, passado tão pouco tempo desde o início da entrada em vigor do referido documento, seja já necessário proceder-se a alterações do referido? E já agora, que razões a levaram a apresentar estas alterações quando as modificações que Vossa Excelência, ora nos expõe, se encontram devidamente salvaguardadas? Se não, vejamos. Por um lado, se admitimos que o Fundo se destina a apoiar as instituições que desenvolvem atividades nas áreas da infância, idosos, deficiências, etc., estará obviamente implícito que se aplicará também ao campo da saúde. Por outro lado, a Assembleia Municipal aprovou no passado dia 18 de setembro uma recomendação submetida pelo Partido da Terra no sentido de alargar o Fundo de Emergência Social às famílias com a criação de 2 bolsas de estudo, uma para os alunos do ensino básico, secundário e profissional e outra para os alunos do ensino superior, pelo andar da carruagem, como se diz na gíria. Esta recomendação, quando vier a ser acatada pela Câmara, se é que alguma vez o será, implicará necessariamente mais uma mexida na estrutura do Fundo de Emergência Social, pelo que, desde já, se recomenda vivamente a análise conjunta das alterações. Senhora Vereadora, conhecendo o estado em que se encontram tantas das nossas IPSS, cujo trabalho e dedicação aos municípios de Lisboa é inquestionável, custa-nos muito entender a forma e o ritmo estabelecido por Vossa Excelência para a atribuição dos fundos em causa. De facto, Sra. Vereadora, no anexo 1 à proposta que nos submete, podemos verificar que poucos pedidos foram submetidos para a atribuição deste fundo, num número não superior apenas a 36. Vossa Excelência, em 7 meses, só conseguiu analisar 1/3 dos pedidos que, gostaria de frisar, são de caráter urgente, atento ao fim que se destina o FES-IPSS? Senhora Vereadora, para que no término da vigência do Fundo de Emergência Social, como certamente saberá, é já para daqui a 2 meses, o fim para o qual o Fundo foi criado não seja mais um daqueles compromissos assumidos e não cumpridos por este Executivo e a que me referi na intervenção que fiz na semana passada sobre o estado da cidade.
gostaria de aqui lhe fazer algumas sugestões. Uma delas é que Vossa Excelência publicite o Fundo de Emergência Social junto de todas as IPSS que atuam em Lisboa, para que neste período de crise possam, efetivamente, obter os recursos financeiros de que necessitam para garantir os cuidados mínimos de saúde e de condições de sobrevivência de uma cada vez mais carente e crescente camada da população lisboeta. Igualmente sugere, Sra. Vereadora, que os serviços sob a sua tutela passem a ter uma atitude mais proativa, indo ao encontro das instituições, em vez de permanecerem no habitual imobilismo funcional de quem aguarda que venham ter connosco. Posto isto, e considerando o fim iminente do fundo, o Partido da Terra sugere ainda que a Câmara Municipal inicie com caráter de urgência um processo de consulta às IPSS da cidade, de forma a dar a conhecer a esta iniciativa, para que, como todos sabemos, não sejam sempre os mesmos a usufruir destas vantagens aqueles que estão em todas numa atitude de subsidiodependência. Senhora Vereadora, o que o Partido da Terra deseja é que o Executivo Camarário, a que Vossa Excelência pertence, exerça as competições para as quais foi mandatado pelo povo de Lisboa, de forma eficaz e diligente, e que não tenha de voltar a esta Casa, no final da vigência do FES 2012, para a confrontar uma vez mais com o diminuto número de pedidos efetivamente analisados pelos serviços sob sua tutela. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Vereadora Helena Roseta, faz favor. Não há mais intervenções, pois não? Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, respondo rapidamente. Relativamente ao ano 2011, já prestei contas a esta Assembleia, não preciso estar a prestar todas as vezes que aqui vimos, as contas estão prestadas, os juízos estão feitos. Relativamente a esta alteração, a questão é muito simples, Sr. Deputado. Eu faço esta alteração porque temos pedidos pendentes na área da saúde, os serviços jurídicos da Câmara dizem que nós não podemos atribuir o FES, com as atuais regras, àquelas instituições. E eu acho que não é justo pô-los de fora. Eu fiz a mesma interpretação que o Sr. Deputado, achei que aquilo era lato senso, poderia incluir a questão da saúde. Mas tive pareceres jurídicos perentórios. E perante isso, quem está em cargos executivos tem que ouvir os juristas e tem que cumprir, e por isso pedi esta autorização. Quanto ao número de pedidos entrados, Sr. Deputado, nós analisamos todos os que entram, não há aqui nenhum atraso dos serviços. O problema é este. Os que entraram, 30 e tal pedidos que entraram, foram todos analisados. Muitos não podem ser aprovados, ou porque as instituições não têm sede em Lisboa, ou porque não apresentam os papéis que é obrigatório apresentar e, portanto, levo-o à Câmara para interferir. Se o Sr. Deputado for acompanhando, através do nosso site, todas as propostas que fazemos todas as semanas, já houve alguns interferimentos, porque, infelizmente, não cumprem. Agora, tenho 3 pedidos pendentes que são na área da saúde, que toda a gente acha que deveriam poder ser atendidos e, por isso, aqui a razão de ser desta proposta. Quanto às suas recomendações, relativamente a incluir as bolsas de estudo no FES Famílias, Sr. Deputado, vou ouvir os Presidentes de Junta relativamente ao FES Famílias, uma vez que é através dos Srs. Presidentes de Junta que o FES Famílias está a funcionar, mas pode desde já contar com uma proposta da minha parte que vou colocar aos Presidentes de Junta e será corrigida e acertada de acordo com o feedback que tiver, no sentido de também alargar o âmbito do FES Famílias. O FES Famílias, neste momento, está apenas a pagar despesas de emergência habitacional. E muitos Presidentes já me fizeram chegar que não conseguem encaixar nessa classificação algumas situações de emergência das famílias. Nenhum Presidente de Junta me falou em bolsa de estudo. Falaram-me noutras questões. Despesas com medicamentos, despesas com água, luz e eletricidade, despesas com comunicação, que são, de facto, para a sobrevivência das famílias. Vamos analisar isso, traremos cá o que resultar da análise feita com os Srs. Presidentes de Junta. Quanto às 3 recomendações, publicitação ampla deste apoio junto às IPs, foi feita já por 2 vezes. Mails a todas as IPs que a gente tem conhecimento e que são parceiros da rede social. Foi feito um apelo através da rede social. Eu própria fiz diligências pessoais junto da União Distrital das IPs de Lisboa a chamar a atenção para esta modalidade. Simplesmente acontece que não aparecem mais pedidos, ou porque não se conseguem encaixar na história de demonstrar que tiveram mais pedidos ou menos receita, ou porque não têm as contas aprovadas. Este é um problema que existe. E nós, em termos de função pública, temos alguma dificuldade de passar um cheque a uma instituição que não tem as contas em dia. Estão aqui na sala pessoas que têm competências nessa área e, portanto, isto é uma limitação. É uma limitação, mas eu acho que aqui temos que ser exigentes.
Não vamos estar a passar cheques em instituições que não têm as contas em dia, senão depois daqui a algum tempo estamos com auditorias a dizer que fizemos a asneira. Portanto, esta é a explicação. Já fiz eu própria diligência pessoal, os serviços, desde o primeiro dia que contactaram todos, têm uma atitude super proativa. Quando entram os pedidos e faltam documentos, estão a insistir todos os dias para completarem os processos. Portanto, não há aqui nenhuma falta de diligência dos serviços. Aquilo que eu penso que vai acontecer, relativamente a este ano, nós tínhamos 1 milhão de euros na parte IPSES da dotação do FES, nós já atribuímos 550 mil euros. Com esta aprovação, se hoje for aprovado, vai mais uma parcela. Com os pedidos que temos pendentes, a minha previsão é que até ao final do ano a gente consiga chegar a cerca de 930 mil euros de pedidos aprovados. Portanto, ficaremos muito próximo do 1 milhão. Se aparecer mais alguém, conseguiremos dotar e até podemos fazer alguma alteração orçamental. Mas não vale a pena estar a pôr mais verba se não aparecerem os pedidos. Portanto, não tem havido, da nossa parte, nenhuma espécie de falta no sentido de diligenciar, de informar, e até eu, pessoalmente, já tenho feito uma série de telefonemas a insistir para virem a este meio buscar, enfim, aquilo que a Assembleia criou e que nos compete a nós executar. Quanto ao ano 2011, as coisas não correram bem, eu já me penitenciei junto desta Assembleia, quero só lembrar que a Assembleia também demorou 4 meses a aprovar o regulamento e quero lembrar que eu só recebi este pelouro, já ia muito mais de meio o ano 2011. A primeira metade de 2011, de facto, eu não tenho responsabilidade direta. O Executivo tem, e eu nessa qualidade partilho, mas eu só recebi o pelouro do social a partir da reestruturação que foi em maio e houve ali 2 meses de acerto dos serviços, que foi tempo perdido, mas que é mesmo assim quando há uma reestruturação. Portanto, penalizo-me pelo tempo que perdi nessa altura, mas não estive propriamente em casa a descansar, estivemos a montar o trabalho. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Não há mais intervenções, portanto, vamos passar à votação da proposta número 609. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 6 deputados independentes, Partido Socialista. 609. Quer que eu repita? Não, ia no Partido Socialista. Quem vota a favor? PSD, MPT e CDS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PPM. Aprovada por maioria. Senhores deputados, agora ia-vos pedir 10 minutos da vossa paciência. Interrompemos, porque o PSD precisa de se reunir para decidir se vamos ou não discutir a proposta das alterações orçamentais. Portanto, agradecia que 10 minutos também é muito cedo. Esta é a última proposta de hoje e agradecia-vos um bocadinho de paciência. Muito obrigada. Senhores deputados, muito obrigada pela vossa colaboração. O PSD já regressou, anuiu a que se pusesse hoje à discussão a proposta 554, que é a 32 da ordem da convocatória, que é a primeira revisão orçamental do orçamento, enfim, da Câmara Municipal de Lisboa. Tem um parecer das finanças. Ninguém me pediu para que fosse lido, portanto, imagino que toda a gente leu e não precise de nova leitura. Vamos iniciar esta discussão. Agradecia que, não sei se há intervenções sobre esta proposta 554. Senhores deputados, agradecia que se sentassem. Vamos discutir a primeira revisão do orçamento do município. Então, não há intervenções? Não. Senhora... Sim, PPM? É uma declaração de voto ou uma intervenção? É declaração de voto. Se é uma declaração de voto, faz no fim. É uma intervenção? Então pronto. Eu ouvi dizer que era uma declaração de voto. Não, o PSD. Ah, a sua é uma declaração de voto, está bem. São coisas diferentes. Faz favor, Sr. Deputado.
Excelentíssimo Sr. Presidente, mesa da Assembleia, Sr. Vice-Presidente, Sra. Vereadora, caros colegas. Era só uma pergunta que eu ia perguntar, só para me esclarecer, um esclarecimento sobre esta proposta, porque li e achei estranho que nos comentários feitos pelo Sr. Vereador António Carlos Monteiro faz uma pergunta que me parece a mim que não foi respondida. Que se esta verba deste saldo de 26,8 milhões de euros e estão inscritos 4,2 milhões, se está a aguardar aqui efetivamente se isto é um saco azul ou não é um saco azul. É que o Sr. Vereador pergunta se é um saco azul e não tem uma resposta. Não leva a mal eu estar a fazer esta pergunta, porque eu já estou habituado durante anos a ouvir falar no saco azul e às vezes tenho medo que isto me possa acontecer ou voltar a acontecer que haja sacos azuis sem a nossa força. Muito obrigado, Sr. Vereador. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, então, se não há mais intervenções, a Sra. Vereadora quer usar a palavra? Faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Clarificando a pergunta que me acabou de me colocar, não há na Câmara sacos azuis. Antes houvesse, se isso pudesse significar alguma coisa de positivo, mas não há, na realidade. O que se passa é que a afetação do saldo de gerência significa, no fundo, dotar rúbricas de despesa para poderem ser executadas. E no seguimento da aprovação das contas pela Câmara Municipal, na realidade o saldo de gerência, que são os 26,8, foi aprovada a sua afetação. Mas a despesa, e nomeadamente, por exemplo, aqui estavam dotações, estavam verbas grandes para afetar rúbricas de eletricidade. Nós temos estado a acumular, inclusivamente, faturação, porque as contas foram aprovadas em maio, a revisão foi aprovada em setembro na Câmara, veio para aqui para a apreciação e na realidade atrasou-se, e daí a urgência, porque isto é que vai permitir que eu afete a despesa e disponibilize para pagamento, efetivamente, de despesa as verbas que transitaram. Efetivamente, aliás, nós tivemos a preocupação nesta revisão, fundamentalmente de manter a afetação que tinha sido proposta em termos orçamentais, até para que houvesse maior transparência. Não o fizemos apenas relativamente a duas verbas grandes que têm a ver com as creches e com as escolas, porque, entretanto, já tinha sido aprovada a repartição de encargos, em que parte dos encargos passavam para anos posteriores e, simultaneamente, precisávamos de dotar uma outra rúbrica que não tinha dotação inicial e que tem a ver com os encargos de cobrança do IMI em função da reavaliação que está a ser levada a cabo pelo Governo e cujos encargos de cobrança são automaticamente deduzidos à cobrança do IMI que é posta à disposição da Câmara. E, portanto, precisavam efetivamente ter dotação e foi para isso. Em tudo mais, nós, na realidade, mantivemos aquilo que estava, inclusivamente, que estava previsto em termos da proposta do orçamento. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Então, não havendo mais intervenções, vamos então passar à votação da proposta 554, relativa à revisão do orçamento. Já acabaram os galhardetes ou ainda não? Então vamos passar à votação. Não há uma intervenção. Não é uma intervenção. Quem vota a favor? 6 deputados independentes, Partido Socialista. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, MPT e CDS. Quem se abstém? PSD e PPM. Aprovada por maioria. Agora dou a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Finanças, que vai apresentar, não é nessa qualidade que ele vai falar, eu sei. O Sr. Dr. Rui Peçanha vai apresentar uma declaração de voto.
Como vê, não era uma intervenção, era uma declaração de voto, que é outra coisa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores. O Grupo Municipal do PPD-PSD anuiu a que esta proposta fosse discutida e votada hoje, excepcionalmente, e digo excepcionalmente tendo em conta as regras que foram estabelecidas em Conferência de Representantes, há uns tempos para cá, por uma razão muito simples. Até agora não sabíamos se haveria nova reunião da Assembleia Municipal no dia 13 ou não. Portanto, a revisão orçamental estaria adiada, sine die, passa a expressão, até haver, se calhar, eventualmente, uma reunião ordinária com todos os atrasos de período antes da ordem do dia e etc. E eu já vou explicar porque é que digo isto. Segundo problema, senhora vereadora, salvo o devido respeito, a Câmara aprovou as contas em abril e portanto, estas mesmas contas de 2011 chegaram à Assembleia Municipal no seu devido tempo e depois foram votadas em maio. E quer queiramos, quer não, a partir de maio, Vossa Excelência podia ter apresentado uma revisão orçamental, dado que essa revisão orçamental continha, de acordo com a lei, precisamente a transposição do saldo de gerência, como nesta revisão orçamental se verifica. Só que ela foi aprovada em reunião de Câmara no dia 6, ou foi apresentada no dia 6 de setembro, foi aprovada durante o mês de setembro e, portanto, chegou à Assembleia em finais de setembro e, portanto, depois, como é lógico, a revisão orçamental chegou à Assembleia, baixou à Comissão de Finanças. Como sabe, a Comissão de Finanças pediu a audiência de Vossa Excelência para análise da proposta e depois, como é lógico, também tinha que depois ter tempo para fazer o devido parecer, que o fez ontem. E, portanto, houve estes atrasos. Agora, salvo melhor opinião, Vossa Excelência, o primeiro atraso foi da Câmara Municipal, porque desde maio que estava habilitada a fazer essa revisão orçamental. Independentemente disso, há aqui mais duas questões. Nós, Grupo Municipal, anuímos que que esta proposta fosse discutida e votada hoje por uma única razão. No âmbito desta revisão orçamental, está em causa pagamentos urgentes aos fornecedores. Foi esse o único motivo que nos moveu para que anuíssemos a discutir e votar esta proposta. De qualquer modo, daqui para a frente, até ao final do ano, vamos estar atentos, como entidade fiscalizadora, à Assembleia Municipal de Lisboa, pelo bom cumprimento desta revisão orçamental. Era só isto que eu queria transmitir. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria vos agradecer a todos os grupos municipais o facto de terem aceitado, fora das regras que nós próprios estabelecemos, mas as regras fazem-se e também há exceções, e esta realmente era uma exceção, e eu queria reforçar aquilo que vos disse particularmente a cada um de vós, que é em nome dos pequenos e médios fornecedores da Câmara que abrimos esta exceção, que me parece que nos merecem, neste momento difícil que o país e a economia do país atravessa, merecem o nosso respeito e que colaboremos, enfim, no melhoramento das suas condições e que lhes demos condições para continuarem a trabalhar, que é tão importante para nós todos. Portanto, agradeço-vos a todos muito que tivessem aderido a esta minha sugestão. Agradeço-vos o trabalho realizado, agradeço à Comissão de Finanças o trabalho enorme que tem feito e agora não sei quando convocarei a próxima reunião,
na medida em que a maior parte das propostas que aqui estão são do urbanismo e do PDM e, portanto, só quando tivermos um número, enfim, substancial de propostas que justifique uma reunião é que voltaremos a reunir. Portanto, não faço nenhuma convocatória hoje, porque para a próxima terça-feira, com certeza, não temos matéria, mas talvez para o dia 20. De qualquer forma, lembro-vos que até ao fim do mês temos que aprovar de novo uma questão importante financeira para a Câmara e que tem prazo, que é até ao fim do mês, precisamente, como fizemos no ano passado. Portanto, eu daqui invoco a senhora vereadora das Finanças para que o mais rapidamente possível nos traga aqui o orçamento para que os senhores deputados se possam debruçar sobre o assunto e possamos não andar outra vez a mata-cavalos para discutirmos o orçamento, porque é uma coisa importante e é um instrumento fundamental para o futuro deste ano da Câmara. Muito obrigada a todos, até um dia destes. Muito obrigada, boa tarde.